Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Espero sinceramente que esteja tudo bem convosco e que tenham entrado no ano de 2020 da melhor forma possível. Este vídeo, como já devem ter reparado, é um pouco mais longo que o habitual. Interpretem isto como uma aula onde irei abordar a regra de L'Hopital, que é, no fundo, a técnica mais eficaz para o cálculo de limites e o levantamento de indeterminações. A regra de L'Hopital faz uso das derivadas de funções. Uma outra forma de calcularmos o limite de uma função num ponto sem recorrer às derivadas é usar os conhecidos limites notáveis, fatorização de polinómios, etc. Eu vou começar precisamente por calcular um limite sem fazer uso da regra de L'Hopital. Seguidamente, enuncio a referida regra e depois volto a resolver o mesmo exercício e onde vamos ter então a possibilidade de comprovar a eficácia desta técnica, ou seja, da regra de L'Hopital. Está bem? Bem, o exemplo é então este que temos aqui. Limite quando x tende para 2 de seno de x ao quadrado menos 4 sobre x ao cubo menos 8. A substituição direta de x por 2 nesta expressão leva-nos a seno de 4 menos 4 sobre 8 menos 8, ou seja, estamos perante uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Vamos aqui apelar aos limites notáveis e também à fatorização de polinómios para calcularmos este limite, ou seja, para o levantamento desta indeterminação. Bem, tal como eu disse, 2 anula o polinómio x ao cubo menos 8, logo x ao cubo menos 8 vai ser igual a x menos 2 vezes um outro polinómio de grau 2. Esse polinómio encontra-se utilizando a regra de Ruffini, que está aqui do lado direito do ecrã, nos cálculos auxiliares. Bom, podem fazer pausa para confirmar esses valores. Eu continuo com o exercício. Portanto, nós então obtemos o limite quando x tende para 2 de seno de x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2 vezes x quadrado mais 2x mais 4. Fecha parênteses. Por forma a construirmos um limite notável, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por x mais 2. E obtenho então limite quando x tende para 2 de seno de x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2 vezes x mais 2 e agora vezes x mais 2 sobre x quadrado mais 2x mais 4. Atenção que esta última fração já não se anula para x igual a 2, nem o numerador, nem o denominador. Atendendo a que o limite do produto é o produto dos limites, então ficamos com o limite quando x tende para 2 de seno de x ao quadrado menos 4 sobre x ao quadrado menos 4, que era o que nós queríamos, vezes limite quando x tende para 2 de x mais 2 sobre x quadrado mais 2x mais 4. Agora, chamando y a x quadrado menos 4, temos que x implica x a tender para 2 implica que o y tende para 0. Logo, obtemos o limite quando o y tende para 0 de seno de y sobre y, vezes
4 sobre 4 mais 4 mais 4. Tudo isto dá 1 vezes 1/3, ou seja, 1/3. Bom, e agora sim, passamos então a enunciar a famosa regra de L'Hopital. Esta técnica é, como disse anteriormente, a técnica mais eficaz para o levantamento de indeterminações do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. E diz precisamente o seguinte: sejam f e g funções diferenciáveis num intervalo i, excepto, eventualmente, num ponto A pertencente a i, onde nós queremos calcular o limite de f de x sobre g de x. Tá bom? Bem, então, suponhamos ainda que o limite de f de x, quando x tende para a, é igual a 0, e o limite de g de x, quando x tende para a, também é igual a 0. Ou então, que o limite de f de x, quando x tende para a, é igual a infinito, e o limite de g de x, quando x tende para a, também é infinito. Isto mais ou menos, tanto faz. Portanto, no fundo estou a dizer que estamos perante indeterminações do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Se além disso, g' de x for diferente de 0, para todo x, nesse intervalo i, mais uma vez, excepto eventualmente no ponto A, então o limite quando x tende para a de f de x sobre g de x é igual ao limite quando x tende para a de f' de x sobre g' de x, caso este último limite exista. Portanto, é essencialmente esta a igualdade da regra de L'Hopital. Portanto, tal igualdade está aqui bem destacada dentro deste retângulo e, tal como eu referi, serve para o levantamento de indeterminações do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. E agora sim, volto a calcular o limite anterior, mas utilizando a regra de L'Hopital. Portanto, o limite quando x tende para 2 de seno de x ao quadrado menos 4 sobre x ao cubo menos 8, estamos perante uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, pelo que devemos derivar o numerador e derivar o denominador. Ou seja, obtemos então o limite quando x tende para 2 de 2x vezes cosseno de x ao quadrado menos 4. Atenção que a derivada do seno de u é o' cosseno de u. E agora sobre a derivada de x ao cubo menos 8, ou seja, 3x quadrado. Neste momento já não temos indeterminação nenhuma, já não temos zeros no denominador, pelo que nos basta substituir o x por 2. E obtemos 2 vezes 2 vezes cosseno de 0, cosseno de 0 é igual a 1, sobre 3 vezes 2 ao quadrado. Tudo isto dá 4 sobre 12, ou seja, 1/3. Como podem constatar, a regra de L'Hopital tornou-se muito vantajosa em relação à resolução anterior. Bom, e passo agora a dizer quais e quantas são as expressões ou formas indeterminadas. São 7 e são elas 0 sobre 0, infinito sobre infinito, que são levantadas através da regra de L'Hopital. Depois temos mais duas, 0 vezes
infinito e mais infinito menos infinito. Estas duas indeterminações devem ser levantadas ou tratadas através de manipulações algébricas, de modo a cairmos nas duas indeterminações anteriores, por forma a utilizar a regra de L'Hopital. Depois, há mais 3 tipos de indeterminações, são potências, neste caso, e são elas 1 elevado a infinito, 0 elevado a 0 e infinito elevado a 0. Todas elas se tratam da mesma maneira, através da função logaritmo neperiano. E, eventualmente, utilizando também alguns truques algébricos, se necessário, de maneira a cairmos nas duas primeiras indeterminações, por forma a podermos utilizar a regra de L'Hopital. Eu vou resolver pelo menos um exercício de cada tipo para compreenderem como tudo isto funciona. Está certo? Mas antes disso, deixem-me só dizer-vos que 0 elevado a infinito não é indeterminação. 0 elevado a infinito é 0. Basta olhar para este pequeno exemplo que eu tenho aqui. 0.1 é menor que 0.1 ao quadrado. 0.1 ao quadrado é menor que 0.1 ao cubo. Reparem, 0.1 ao cubo são 3 zeros e depois no final um 1. Isto é muito menor que 0.1 elevado a 100, que seriam 100 zeros e depois no final um 1. Portanto, se a base for para 0 e o expoente for para infinito, tudo isto vai muito depressa para 0. Está bem? Portanto, como disse, 0 elevado a infinito não é indeterminação nenhuma. Bem, nesta página vamos calcular mais um limite. Aqui temos o limite quando o x está a tender para 0, de x à quarta sobre seno ao quadrado de x menos x ao quadrado. Portanto, estamos perante uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Derivando o numerador e o denominador separadamente, obtemos o limite quando x tende para 0 de 4x ao cubo sobre 2 seno de x cosseno de x menos 2x. Atenção à derivada da potência, a derivada do seno ao quadrado de x. Está certo? Bem, agora, reparem, 2 seno de x cosseno de x é igual a seno de 2x. É uma fórmula trigonométrica. Pelo que vou escrever então o limite quando o x tende para 0 de 4x ao cubo sobre seno de 2x menos 2x. Novamente, se eu substituir o x por 0 na nossa expressão, obtenho 0 no numerador e 0 no denominador. Então, nada me impede de voltar a usar a regra de L'Hopital. E é isso que eu vou fazer no passo seguinte, na linha de baixo. E fica, então, o limite quando o x tende para 0 de 12x² sobre, portanto, agora a derivada do seno de u é o linha cosseno de u, ou seja, 2 cosseno de 2x menos 2. 2 é a derivada de 2x. E mais uma vez, volto a estar perante uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Reparem que 12 vezes 0 é 0, mas no denominador temos 2 vezes cosseno de 0 menos 2. Como o cosseno de 0 é 1, temos 2 menos 2, ou seja, 0
também no denominador. E voltamos então a usar a regra de L'Hopital. Ou seja, limite quando o x tende para zero de 24x sobre menos 4 seno de 2x. A derivada do cosseno é menos seno. Por isso é que aparece ali aquele sinal negativo. Bom, continuando, acontece que novamente estou perante uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, mais uma vez, eu utilizo a regra de L'Hopital neste exercício. E obtenho o limite quando o x tende para 0. Agora, a derivada de 24x é 24. E a derivada de seno de 2x é 2 cosseno de 2x. Portanto, fico com 24 sobre menos 8 cosseno de 2x. Se agora substituir o x por 0, já não tenho indeterminação, porque o cosseno de 0 é 1, de onde obtenho 24 sobre menos 8, ou seja, menos 3. Portanto, foi um exercício onde utilizamos várias vezes a regra de L'Hopital. Os limites notáveis são facilmente provados através da regra de L'Hopital. Por exemplo, o limite quando x tende para 0 de e elevado a x menos 1 sobre x, que é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, é igual ao limite quando o x tende para 0, portanto, a derivada do numerador é e elevado a x, e a derivada do denominador, ou seja, a derivada de x é 1. Portanto, isto dá e elevado a 0, ou seja, 1. Está certo? Tenho aqui esta nota, portanto, diz-nos o seguinte, diz-nos que a regra de L'Hopital aplica-se a indeterminações do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, como vimos, quando o x tende para a, mas é também válida no caso do a ser infinito, mais ou menos, está bem? Mais ou menos infinito. Ou seja, podemos utilizar a regra de L'Hopital numa indeterminação quando o x tende para mais infinito. E pode também ser usada, não está aqui escrito, mas pode ser também usada quando o x tende para uma constante a por valores à direita ou por valores à esquerda. Está bem? Portanto, é utilizada em todas estas situações. Vejamos como calcular mais um limite, utilizando a famosa regra de L'Hopital. Limite quando o x agora tende para mais infinito de 2 elevado a x sobre 5x ao cubo mais 3x quadrado. Portanto, em cima temos uma potência, em baixo temos um polinómio. Estamos, como disse, perante uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, porque o x tende para mais infinito, precisamente por causa disso. Derivando agora o numerador, obtemos logaritmo de 2 vezes 2 elevado a x. A derivada do denominador, ou seja, a derivada de 5x ao cubo mais 3x quadrado, é 15x quadrado mais 6x. Só uma nota, porque é que a derivada de 2 elevado a x é igual ao ln de 2 vezes 2 elevado a x? Prestem atenção neste retângulo que acabou de surgir aqui na vossa tela. Nós temos que, para qualquer x maiúsculo é igual a e elevado ao ln de x. E a derivada de e elevado a u é u' vezes e elevado a u. Portanto, isto nós sabemos. Então, agora reparem. Tomando aquele x maiúsculo como sendo 2 elevado a x, x minúsculo,
Então, nós temos simplesmente que 2 elevado a x é igual a e elevado ao logaritmo natural de 2 elevado a x. E agora, tendo em conta uma das propriedades dos logaritmos, isto é igual a e elevado a x vezes ln de 2. Está certo? Pronto. Então, a derivada de 2 elevado a x é igual à derivada de e elevado a x vezes ln de 2. Ou seja, a derivada de e elevado a u. Mas o u é x vezes ln de 2. Portanto, é igual à derivada de x vezes ln de 2 vezes e elevado a x vezes ln de 2. Ou seja, é igual a ln de 2 vezes e elevado a x vezes ln de 2, ou seja, ln de 2 vezes 2 elevado a x, tal como eu tinha dito há pouco. Continuando agora então com o exercício, nós notamos que estamos novamente perante uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, então volto a derivar o numerador e volto a derivar o denominador. E fico com o limite quando o x tende para mais infinito, novamente logaritmo de 2 vezes logaritmo de 2 vezes 2 elevado a x, ou seja, logaritmo ao quadrado de 2 vezes 2 elevado a x, sobre 30x mais 6. E continuo novamente com uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Volto a usar outra vez a regra de L'Hopital. Limite quando o x tende para mais infinito. Agora vai ficar logaritmo ao cubo de 2 vezes 2 elevado a x sobre 30. Pronto, e agora já não temos mais indeterminação, porque no numerador temos infinito e no denominador temos 30. Está bem? Mais infinito a dividir por 30 é mais infinito. Pronto, e assim fica o nosso limite calculado. O que é de esperar, não é? Uma vez que tínhamos uma exponencial de base maior que 1 a dividir por um polinómio. Passemos agora às outras indeterminações, 0 vezes infinito e infinito menos infinito. Vamos calcular o limite quando o x tende para 0 mais, portanto, o x tende para 0 por valores superiores, de raiz de x vezes o logaritmo natural de x. Portanto, aqui estamos perante uma forma indeterminada do tipo 0 vezes infinito. Bom, este infinito é negativo, é menos infinito. Porquê? Porque o logaritmo de 0 mais seria menos infinito. Está bem? Mas nós não colocamos o sinal. Estamos perante, então, como disse, uma indeterminação do tipo 0 vezes infinito, ignorando o sinal. Bom, nós para usarmos a regra de L'Hopital temos sempre que estar perante uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Então temos que fazer qualquer coisa para cairmos numa dessas duas indeterminações. Uma forma possível é deixar ficar o logaritmo de x tal como está e em vez de multiplicar por raiz de x, divido por 1 sobre raiz de x. Tá? Portanto, é esta a tal manipulação algébrica que eu falei há bocado. Ou seja, temos então o limite quando o x tende para 0 mais de logaritmo de x sobre 1 sobre raiz de x. E agora, quando o x tende para 0 mais, no numerador temos menos infinito
E no denominador temos 1 sobre 0 mais, que é mais infinito. Portanto, ignorando os sinais, estamos perante uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. E agora sim, já podemos utilizar a regra de L'Hopital. Obtendo o limite quando x tende para 0 mais da derivada do ln de x sobre a derivada do denominador, ou seja, a derivada de 1 sobre raiz de x. Bem, antes de continuar, tenho aqui os cálculos auxiliares para a derivada de 1 sobre raiz de x. Reparem que 1 sobre raiz de x é igual a 1 sobre x elevado a 1 meio, que por sua vez é x elevado a menos 1 meio. E a derivada da potência, nós sabemos qual é, portanto isto vai ser menos 1 meio vezes x elevado a menos 1 meio menos 1. Isto é, menos 1 meio vezes x elevado a menos 3 meios. Ou ainda, menos 1 sobre 2 vezes x elevado a mais 3 meios. Isto é, menos 1 sobre 2 vezes raiz quadrada de x ao cubo. Finalmente, isto é igual a menos 1 sobre 2x raiz de x. Pronto, então já temos a derivada de 1 sobre raiz de x. Ou seja, a derivada do denominador da nossa expressão principal. Pronto, continuando então agora aqui nesta linha de baixo, temos o limite quando o x tende para 0 mais. Portanto, a derivada do ln de x é 1 sobre x. E a derivada de 1 sobre raiz de x, já calculamos, é menos 1 sobre 2x raiz de x. Colocando agora aquele sinal negativo para trás, digamos assim, do limite, obtemos menos limite quando o x tende para 0 mais, ora fazendo aqui estas continhas, de 2x raiz de x sobre x. Temos um x no numerador, outro x no denominador, pelo que cancelam, e ficam menos limite quando o x tende para 0 mais de 2 vezes raiz de x, e agora isto sim é igual a 0. Tá? Portanto, fica o nosso limite calculado. Mais um exemplo. Limite quando o x tende para 0 da seguinte função: 1 sobre x menos logaritmo de x mais 1 sobre x quadrado. Bem, nesta situação estamos perante uma indeterminação do tipo infinito menos infinito. No entanto, neste caso, não é assim tão óbvio o tipo de indeterminação. Reparem, quando o x tende para 0, 1 sobre x tende para infinito. Até aí tudo bem. Mas depois temos menos logaritmo de x mais 1 sobre x quadrado, com o x a tender para 0. Reparem, o logaritmo de 1 é 0. E em baixo temos x quadrado, ou seja, 0 ao quadrado. Daí que teríamos qualquer coisa à partida do tipo 0 sobre 0. Mas tenham em atenção o seguinte: nós sabemos que o limite, quando o x tende para 0, de logaritmo de x mais 1 sobre x é igual a 1. Isso é um dos limites notáveis. Portanto, logaritmo de x mais 1 sobre x é igual a 1. Significa que quando o x é pequeno, logaritmo de x mais 1 é aproximadamente igual a x. Então, nós, no fundo, onde temos logaritmo de x mais 1, é como se tivéssemos x. E x sobre x quadrado, no fundo, seria 1 sobre x. Ou seja,
1 sobre 0, que é infinito. Portanto, daí a justificação de eu ter dito que estamos perante uma indeterminação do tipo infinito menos infinito. Bom, seja como for, nós, para podermos prosseguir com a resolução do exercício, vamos ter que encontrar o mesmo denominador comum, neste caso x², e temos então o seguinte: limite quando x tende para 0 de x sobre x² menos logaritmo de x mais 1 sobre x². Isto é, limite quando x tende para 0 de x menos logaritmo de x mais 1 sobre x ao quadrado. Se agora substituirmos o x por 0 na nossa expressão, obtemos 0 menos logaritmo de 1, ou seja, 0 menos 0, que é 0 sobre 0. E agora sim, já podemos utilizar a regra de L'Hopital. E, portanto, vamos derivar o numerador e o denominador. Ou seja, temos o limite quando o x tende para 0 de 1 menos 1 sobre x mais 1 sobre 2x. Atenção que a derivada do ln de x mais 1 é 1 sobre x mais 1. Bom, isto é igual ao limite quando o x tende para 0. Mais uma vez, vou pôr aqui tudo com o mesmo denominador. X mais 1 sobre x mais 1, menos 1 sobre x mais 1, tudo a dividir por 2x. De onde se obtém o limite quando o x tende para 0 de x sobre x mais 1 sobre 2x. Ou seja, limite quando o x tende para 0 de x sobre 2x vezes x mais 1. Aqueles 2x vão cancelar, estão ali cortados a vermelho, e obtemos o limite, ou melhor, o meio, vezes o limite quando o x tende para 0 de 1 sobre x mais 1, isto é, o meio vezes 1 sobre 1, que é igual a 1 meio. Tá? Pronto, e fica então mais um exercício concluído. Finalmente, vejamos como tratar ou como levantar indeterminações do tipo 1 elevado a infinito, 0 elevado a 0 e infinito elevado a 0. Ou seja, situações em que temos o limite quando x tende para um certo a, que pode eventualmente ser infinito, o a pode ser infinito, de uma expressão elevada a outra, ou seja, um certo f de x elevado a um certo g de x. Começamos por este exercício. Calcule o limite quando x tende para 0 de 1 mais 5 seno de x, tudo elevado a 1 sobre 3x. Portanto, se eu aqui substituir o x por 0, na base tenho 1 mais 5 vezes seno de 0, ou seja, tenho 1, e no expoente tenho 1 sobre 0, que é infinito. Portanto, estamos perante uma forma indeterminada, ou seja, uma indeterminação do tipo 1 elevado a infinito. Bem, de acordo com a dica que eu dei há bocado, nós aqui devemos usar a função logaritmo natural. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: eu não vou calcular o limite que nos é pedido, para já. Vamos sim calcular o logaritmo do nosso limite que nos é pedido. Isto é, vamos calcular logaritmo do limite quando x tende para 0 de 1 mais 5 seno de x elevado a 1 sobre 3x.
Tendo em conta que a função logaritmo é contínua, nós podemos aqui, de certa forma, permutar ou trocar o logaritmo com o limite. E então, vamos escrever simplesmente limite, quando x tende para zero, do logaritmo de 1 mais 5 seno de x elevado a 1 sobre 3x. Tendo agora em conta uma das propriedades dos logaritmos, que é esta que está aqui destacada no ecrã, vamos obter o limite quando x tende para zero de 1 sobre 3x vezes o logaritmo de 1 mais 5 seno de x. Reparem, aqui estamos perante uma indeterminação do tipo 1 sobre 0, ou seja, infinito, vezes logaritmo de 1, que é 0. Ou seja, estamos perante uma indeterminação do tipo infinito vezes 0. Para podermos utilizar a regra de L'Hopital, temos que alterar isto de forma a cairmos em algo do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Bem, mas aqui isto é muito simples. Basta escrever a nossa expressão na forma limite quando x tende para 0 de logaritmo de 1 mais 5 seno de x, tudo a dividir por 3x. E agora, sim, se o x for 0, estamos perante logaritmo de 1 sobre 0, ou seja, 0 sobre 0. Pronto. E já podemos utilizar a regra de L'Hopital, derivando separadamente o numerador e o denominador. A derivada de logaritmo de u é u' sobre u, pelo que obtemos o limite quando x tende para 0 de 5 cosseno de x sobre 1 mais 5 seno de x. Tudo sobre a derivada de 3x, que é 3. Pronto, e agora, se substituirmos o x por 0, já não temos qualquer problema, não temos indeterminações, temos sim 5 sobre 1 mais 0, ou seja, 5 sobre 1 sobre 3, que é 5 terços. Mas não é este o resultado do limite pedido. Porquê? Porque nós calculamos o logaritmo do limite pedido. Ou seja, o logaritmo do nosso limite é 5 terços. Reparem, se nós chamarmos L maiúsculo, ao limite que nos era pedido, nós temos que o logaritmo de L é 5 terços. Então, L vai ser E elevado a 5 terços. Isto é, o nosso limite L, ou seja, limite quando o x tende para 0 de 1 mais 5 seno de x elevado a 1 sobre 3x, que é o nosso limite, aquilo que nos foi pedido, é igual a e elevado a 5 terços. Agora, isto é a raiz cúbica de e à quinta, ou seja, a raiz cúbica de e ao cubo vezes e ao quadrado, ou seja, e vezes a raiz cúbica de e ao quadrado. E este, sim, é o resultado final do limite que é pedido no início desta página. Tá bom? Bom, e vamos continuar com a nossa aula. Agora pede-se o limite quando x tende para 0 mais de x elevado a x. Bem, aqui não há dúvidas que estamos perante uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Novamente, vamos usar a técnica do logaritmo, isto é, vamos calcular o logaritmo do nosso limite. Isto é, logaritmo do limite quando x tende para 0 mais de x elevado a x. A primeira coisa a fazer é permutar ou trocar o logaritmo com o limite e obtemos então o limite quando x tende para 0 mais do logaritmo de x elevado a x.
Novamente, usando aquela famosa propriedade dos logaritmos, temos limite, quando x tende para 0 mais, de x vezes ln de x. Como o x tende para 0, estamos perante uma indeterminação do tipo 0 vezes menos infinito. Uma vez que o logaritmo de 0 mais, se eu dissesse que é alguma coisa, seria menos infinito. Está bem? Portanto, 0 vezes infinito, ignorando o sinal. Para poder usar a regra de L'Hopital, eu quero algo da forma 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Bom, aqui qual é o truque? É escrever, por exemplo, o limite quando o x tende para 0 mais, deixamos ficar o logaritmo de x no numerador e agora vou dividir por 1 sobre x. Tanto faz escrever x vezes ln de x, como escrever ln de x a dividir por 1 sobre x. Isso é a mesma coisa. Vamos avaliar a nossa expressão agora. Quando x tende para 0 mais, no numerador vamos ter então qualquer coisa que vai para menos infinito e no denominador, que é 1 sobre x, temos 1 sobre 0, ou seja, infinito. Mais infinito neste caso. Portanto, estamos perante uma indeterminação do tipo menos infinito sobre mais infinito. Ou seja, infinito sobre infinito, que é o que interessa. Agora sim, utilizamos a regra de L'Hopital, derivando o numerador e o denominador. Isto é, limite quando o x tende para 0 mais, da derivada do ln de x sobre a derivada de 1 sobre x. A derivada do ln de x é 1 sobre x e a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x quadrado. Está aqui feito nos cálculos auxiliares do lado direito ao fundo da página. Bem, dizia eu que tínhamos o limite quando o x tende para 0 mais de 1 sobre x sobre menos 1 sobre x quadrado. Simplificando esta expressão, temos limite quando o x tende para 0 mais de menos x quadrado sobre x. Simplificando outra vez, isto é igual ao limite quando o x tende para 0 mais de menos x. Ou seja, é igual a 0. Logo, e à semelhança do exercício anterior, o nosso limite, L, ou seja, limite quando o x tende para 0 mais de x elevado a x, vai ser igual a e elevado ao número que encontramos, ou seja, e elevado a 0. Isto é 1. Está bem? Portanto, conclusão, limite quando o x tende para 0 mais de x elevado a x é igual a 1. Vejamos ainda mais um exemplo. Agora queremos o limite quando o x tende para 0 mais de 1 sobre tangente de x, tudo elevado a 1 sobre logaritmo de x. Bom, que tipo de indeterminação temos aqui? A tangente de 0 é 0. O logaritmo de 0 mais seria menos infinito. Portanto, temos 1 sobre 0 elevado a 1 sobre infinito, ou seja, infinito elevado a 0. É esta a nossa indeterminação. Então, à semelhança dos exercícios anteriores, vamos calcular o logaritmo do nosso limite. Isto é, logaritmo do limite quando o x tende para 0 mais de 1 sobre tangente de x, tudo elevado a 1 sobre o logaritmo de x. Permutando o logaritmo com o limite, obtemos limite quando o x tende para 0 mais de logaritmo de 1 sobre tangente de x elevado a 1 sobre o logaritmo de x. Novamente, usando a mesma propriedade dos logaritmos, isto é sempre igual,
é, então, o limite quando x tende para 0 mais de 1 sobre logaritmo de x vezes logaritmo de 1 sobre tangente de x. Neste momento, se avaliarem com atenção estas expressões, vão-se a perceber que estamos perante uma indeterminação do tipo 0 vezes infinito. Portanto, façam pausa e vão ver que de facto assim é. Para podermos usar a regra de L'Hopital, vamos escrever o limite quando x tende para 0 mais de logaritmo de 1 sobre tangente de x sobre logaritmo de x. Bem, aqui estamos perante uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, mas eu não vou, neste momento, usar já a regra de L'Hopital. Vou, antes, escrever 1 sobre tangente de x como sendo a tangente de x elevado a menos 1. Ou seja, temos então o limite quando x tende para 0 mais de logaritmo de tangente de x elevado a menos 1 sobre logaritmo de x. E agora, usando a tal famosa regra, ou melhor, a tal famosa propriedade dos logaritmos, obtemos o limite quando x tende para 0 mais de menos logaritmo de tangente de x, tudo a dividir por logaritmo de x. Passando agora aqui ao menos 1 para trás do limite e mudando de linha, vamos ter o seguinte: menos limite quando x tende para 0 mais de logaritmo de tangente de x sobre logaritmo de x. Evidentemente que se substituírem o x por 0, vão obter logaritmo de 0 sobre logaritmo de 0, ou seja, menos infinito sobre menos infinito. E, portanto, já podemos usar a regra de L'Hopital, derivando para tal o numerador e o denominador. Isto é, menos limite quando x tende para 0 mais da derivada do ln da tangente de x sobre a derivada do ln de x. Ou seja, é igual a menos limite quando x tende para 0 mais, portanto, a derivada da tangente do é u' sobre u, portanto, fica a derivada da tangente de x sobre a tangente de x. E agora, traço fração principal sobre 1 sobre x, que é a derivada do ln de x. Bom, continuando, isto é menos limite quando x tende para 0 mais. Agora, a derivada da tangente é 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Portanto, temos 1 sobre cosseno ao quadrado de x sobre tangente de x. E agora, traço fração principal e por baixo temos o tal 1 sobre x. Ou seja, igual a menos, agora na linha de baixo, menos limite quando o x tende para 0 mais de 1 sobre cosseno ao quadrado de x. E agora onde está a tangente de x, eu escrevi simplesmente seno de x sobre cosseno de x. Tudo isto a dividir por 1 sobre x. O que resulta em menos limite quando o x tende para 0 mais. Agora vamos tratar daquela fração de fração que faz parte do numerador de toda esta nossa expressão e fica então no numerador cosseno de x sobre cosseno ao quadrado de x vezes seno de x. Tudo a dividir por 1 sobre x. Se olharem para o numerador, temos um cosseno que cancela com outro cosseno. Tá? E agora, simplificando um bocadinho, vamos obter menos limite quando o x tende para 0 de x a dividir por cosseno de x
vezes seno de x. Agora reparem, quando o x é zero, o numerador anula-se e o denominador também se anula. Isto é, estamos perante uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Contudo, o cosseno de x não se anula para x igual a 0. Então, em vez de aplicar já, neste momento, a regra de L'Hopital, vamos destacar o cosseno de x. Isto é, vamos escrever menos limite quando x tende para 0 mais de 1 sobre cosseno de x vezes x sobre seno de x. E agora vamos usar que o limite do produto é o produto dos limites. Agora, na nova página, eu começo por repetir exatamente o que tinha antes, ou seja, menos limite quando x tende para 0 mais de 1 sobre cosseno de x vezes limite quando x tende para 0 mais de x sobre seno de x. Bom, tal como disse antes, o cosseno de 0 é 1, portanto, isto é, menos 1 sobre 1 vezes o limite quando x tende para 0 mais de x sobre seno de x. Bem, isto é praticamente um limite notável, contudo, podemos usar a regra de L'Hopital e ficamos com menos limite quando x tende para 0 mais, a derivada de x é 1, a derivada do seno é o cosseno, portanto, ficamos com menos 1 sobre cosseno de 0, ou seja, menos 1 sobre 1, que é menos 1. Logo, o nosso limite pedido não é menos 1, mas sim é elevado a menos 1, ou seja, 1 sobre e. Portanto, a técnica é sempre a mesma. Para terminar esta aula, tenho ainda aqui um exercício extra, portanto é o último, já devem estar cansados, podem fazer pausa, eu é que queria acabar o vídeo. Vamos agora calcular, então, o limite quando o x tende para 1 de cosseno de πx sobre 2, tudo elevado a x menos 1. Ora bem, a substituição direta de x por 1 resulta em cosseno de π sobre 2 elevado a 0. Mas cosseno de π sobre 2 é 0. Portanto, estamos perante uma expressão indeterminada do tipo 0 elevado a 0. Então, novamente, vamos calcular o logaritmo do nosso limite, ou seja, o logaritmo de L, sendo L o nosso limite. Ou seja, logaritmo do limite quando x tende para 1 de cosseno de πx sobre 2 elevado a x menos 1. Trocando o limite com o logaritmo, vamos obter limite quando x tende para 1 do logaritmo de cosseno de π sobre 2 vezes x, tudo elevado a x menos 1. Usando a tal regra dos logaritmos, isto é o limite quando x tende para 1 de x menos 1 vezes logaritmo de cosseno de πx sobre 2. Fecha parênteses. Evidentemente que como o x está a tender para 1, neste momento estamos perante uma indeterminação do tipo 0 vezes logaritmo de cosseno de π sobre 2, ou seja, 0 vezes logaritmo de 0, isto é, 0 vezes infinito. Para podermos utilizar a regra de L'Hopital, basta-me, em vez de multiplicar por x menos 1, dividir por 1 sobre x menos 1. Portanto, agora na linha de baixo, temos o limite quando o x tende para 1 do logaritmo de cosseno de π sobre 2 x dividido
por 1 sobre x menos 1. Portanto, como dizia eu, agora já temos uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, pelo que devo derivar o numerador e o denominador. Isto é, o limite quando x tende para 1 da derivada do logaritmo do cosseno de πx sobre 2, dividido pela derivada de 1 sobre x menos 1. Continuando o exercício nesta nova página, eu começo por repetir ou por escrever exatamente aquilo que tinha na página anterior. Limite quando x tende para 1 da derivada do logaritmo de cosseno de πx sobre 2, portanto com os devidos parênteses, a dividir pela derivada de 1 sobre x menos 1. Que dá então limite quando x tende para 1. Portanto, a derivada do ln do u é u' sobre u, ou seja, a derivada do cosseno de πx sobre 2 sobre cosseno de πx sobre 2 e a derivada de 1 sobre x menos 1. Portanto, podem fazer os vossos cálculos, mas a derivada está correta. A derivada de 1 sobre x menos 1 é menos 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Bom, vamos então agora continuar e escrever menos, portanto este menos vem daquele sinal negativo que tínhamos no denominador, menos limite quando x tende para 1. Agora, lá em cima temos a derivada do cosseno de qualquer coisa. Portanto, a derivada do cosseno de u é menos u' seno de u, de onde vai ficar menos π sobre 2, porque o π sobre 2 é a constante, não é? A derivada de uma constante vezes x é a constante. Portanto, é menos π sobre 2 vezes seno de π sobre 2 vezes x. Tudo a dividir por cosseno de π sobre 2x e ainda tudo a dividir, esta é aqui outra fração principal, por 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Bom, temos dois sinais menos na nossa expressão que vão desaparecer. E obtemos então agora a seguir, nesta nova linha, π sobre 2, que é uma constante, a multiplicar pelo limite quando x tende para 1. E agora vamos usar aquela regra que muitos alunos chamam a regra do pneu e escrever então seno de πx sobre 2 vezes x menos 1 ao quadrado sobre cosseno de πx sobre 2. Reparem, é verdade que neste momento estamos perante uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, uma vez que o x tende para 1, mas eu não vou já usar a regra de L'Hopital. Prefiro destacar os fatores que não se anulam para x igual a 1, uma vez que o x tende para 1. E o que não se anula para x igual a 1 é precisamente o seno de πx sobre 2. Uma vez que o seno de πx sobre 2, quando o x é 1, é igual a 1. Então escrevo π sobre 2 vezes o limite quando o x tende para 1 de seno de πx sobre 2 vezes o limite quando o x tende para 1 de x menos 1 ao quadrado sobre cosseno de πx sobre 2. E isto é igual a π sobre 2 vezes 1, porque o seno de π sobre 2 é 1, vezes o limite, quando o x tende para 1, de x menos 1 ao quadrado sobre o cosseno de πx sobre 2. Pronto. E agora já estou perante uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, onde posso usar a regra de L'Hopital. E esta expressão não é muito complicada, porque eu destaquei anteriormente o seno de πx sobre 2. Digamos que já o despachei. Ou seja, agora mudando de linha, fica π sobre 2 vezes... Agora vou então, aqui já derivei o numerador e o denominador, ou seja, limite quando o x tende para 1 de 2 vezes x menos 1 sobre π sobre 2 vezes seno de π sobre 2x.
com um sinal menos, uma vez que a derivada do cosseno é menos seno. Isto dá então 2 vezes limite quando x tende para 1 de x menos 1 sobre seno de πx sobre 2 com um menos atrás. Atenção que aqueles π sobre 2 desapareceram, certo? E, portanto, isto dá 2 vezes 0 sobre menos 1, que é 0. E, portanto, o limite pedido neste exercício, que já foi na página anterior, será L igual a E elevado a 0, ou seja, 1. Bom, eu também já estou cansado deste vídeo, confesso, foi longo. Espero sinceramente que tenham conseguido perceber como funciona a regra de L'Hopital no levantamento das várias indeterminações que existem, são 7 no total, como falei há bocado. Revejam o vídeo as vezes que for necessário e espero que não tenha sido uma aula muito maçada. Despeço-me e até a próxima. Fiquem bem, tchau.